Irmãos, tudo bem com vocês? Que prazer poder neste momento adentrar a sua sala, estar junto com o irmão para orarmos, para refletirmos sobre a palavra de Deus, não é verdade? Que bom! Vamos orar nesse momento antes de lermos o texto da palavra de Deus que vai nos abençoar nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradeço ao Senhor no nome de Jesus, porque até aqui o Senhor cuidou de todos nós. Neste momento eu peço-te pela tua igreja, no Jardim Peri, peço-te por cada membro, peço-te por aqueles que estão enfermos, ó Deus, esteja curando, peço-te por aqueles que estão se tratando, esteja recuperando-os, peço por aqueles que estão doentes espiritualmente, emocionalmente, esteja abençoando e cuidando de cada um. Peço-te, ó Pai, por este mundo, peço-te pelo nosso país, peço-te, ó Pai, por um avivamento, um despertamento para a tua igreja. E nos abençoe especificamente neste momento, em que estaremos estudando a palavra de Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com você um versículo do capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus no versículo 19 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Muito bem. O assunto que nós gostaríamos de tratar com vocês, a base seria o fundamento de Deus. Fundamento quer dizer base, não é? Estrutura, onde se apoia alguma ideia, onde se apoia alguma construção. Quando nós voltamos um pouquinho atrás desses versículos, a gente vê que o contexto deste texto, o Paulo está falando dentro do contexto sobre aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Justamente Paulo está abrindo os olhos de Timóteo sobre aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Claro, isto aconteceu, tem acontecido e acontece em todos os momentos da vida da igreja cristã. Não é diferente em nossos dias. Hoje mesmo estava vindo para a igreja e alguém me ligou. E era de uma seita. E queria conversar com a minha esposa, semeando aquilo que não é puro, semeando aquilo que não faz parte da pureza da doutrina cristã. E por incrível que pareça, irmãos, são milhares, são centenas de milhares que adoram ouvir e seguir doutrina que são tiradas da Bíblia, mas que são descontextualizadas da Bíblia, portanto se tornam más doutrinas para a igreja. Em vez de fundamentar o crente, em vez de firmar o crente, desvia o crente por descaminhos e por caminhos que não levam a Deus, por caminhos que não trazem maturidade, por caminhos que não trazem firmeza cristã. Devemos tomar muito cuidado com isto. Então, portanto, queridos irmãos, amigos, o contexto desse texto, no contexto desse texto, Paulo está advertindo Timóteo para tomar cuidado com aqueles que se afastavam da doutrina e da pureza cristã. Da mesma forma, quero dizer para vocês neste momento, muito cuidado com aqueles que se aproximam de você, tentando empurrar algo que não tem base e que não tem
sustentação bíblica. Então Paulo diz assim para Timóteo: o selo do fundamento de Deus. Ele fala sobre o selo do fundamento de Deus. O cristão tem o selo do fundamento de Deus. O que é selo? O selo é aquele elemento que valida, dentro de uma ideia mais simples, uma correspondência. É aquilo que carimba, que dá autenticidade a algo, a um documento. É aquilo que autentica, que carimba o documento. Então, portanto, em cada cristão existe o selo de Deus. E o fundamento de Deus é aquela base que existe, que nos dá segurança no nosso viver, no nosso andar, no nosso caminhar. O crente, na verdade, ele tem que preocupar-se somente com uma coisa: em agradar ao seu Deus enquanto peregrina aqui nesta terra. Eu só tenho que me preocupar com uma coisa: em agradar ao meu Deus. Você só tem que se preocupar com uma coisa: em agradar o seu Deus. Então, Paulo diz assim: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Porque os que são seus estão selados. Os que são seus estão bem fundamentados. Lembra-se daquela parábola que Jesus conta de dois elementos, de dois cidadãos. Um foi, construiu a sua casa sobre a rocha. E após a construção da sua casa, veio o temporal, vieram os ventos, e passou o temporal, passaram os ventos, e a casa ficou firme. Aí Jesus conta a história do outro, que também construiu a sua casa, mas construiu a sua casa sobre areia. E vieram os ventos, e vieram as tempestades, e a sua casa foi derribada. Os cristãos constroem a sua casa sobre fundamentos, sobre o fundamento de Deus. Os cristãos têm o selo de Deus. E o selo é algo que ele fica impregnado no documento, não tem como tirar sem prejuízo do documento. Então, o cristão está selado por Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor conhece você. Mesmo que nós tentemos tirar o selo, não será possível, porque o Senhor vai em busca daqueles que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Você e eu somos conhecidos de Deus. Agora, uma vez que somos conhecidos de Deus, somos selados de Deus, somos filhos de Deus, mediante a aceitação de Jesus Cristo como Salvador, o apóstolo Paulo diz: se você profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, cabe a nós termos a consciência de que, uma vez selados, uma vez fundamentados na base que é Jesus Cristo, apartemo-nos da imundícia, apartemo-nos da iniquidade, procuremos ter uma vida limpa, uma vida correta, procurando fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Fujamos das trevas, corramos para a luz, corramos para Jesus, procuremos saber qual a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas e procuremos servi-lo de todo o nosso coração. Você é conhecido de Deus, muito mais que conhecido. Você é filho de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, você é filho de Deus. Então, Deus está preocupado com você. Não se desvie do Senhor.
Não se afaste dos cuidados deste Deus amoroso e procure servi-lo de todo o seu coração, apartando-se da iniquidade. O contexto do texto fala sobre aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Procuremos a pureza cristã e procuremos uma sã doutrina, fundamentada na palavra de Deus, servindo ao nosso Deus de todo o coração e servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Que o Senhor abençoe você e guarde você. Faça uma análise nesse momento da sua vida. Veja aonde você está fundamentado e em que doutrina você está fundamentado. E aparte-se de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que prejudica o teu caminhar cristão. E corra para o Senhor, corra para Jesus. Ore nesse momento. Entregue a tua vida totalmente a Jesus. Consagre a sua vida totalmente ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus o sustente. Que Deus te guarde. É a minha oração de todo o meu coração. Amém.